Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop Vivendo de Cobrança. Eu quero agradecer a todos pela participação, pelo interesse de se inscrever e estar aqui tomando o seu primeiro passo, não só para a sua mudança de vida, mas também para conhecer esse segmento da área financeira, que é muito pouco explorado e que poucas pessoas sabem trabalhar, ok? Então, muito obrigado a todos. Nós estamos iniciando a nossa primeira aula, o nosso primeiro módulo, tá? E para que todos tenham aí um bom acompanhamento, né? Até porque nós vamos seguir uma linha de raciocínio, tá? Para que vocês consigam desenvolver, são os módulos, né? As aulas que nós vamos aqui apresentar a vocês, onde vocês vão ter um entendimento de todo o processo, de ponta a ponta, do que é viver de cobrança. Ok? Então vamos lá. Apesar de eu fazer uma prévia apresentação aí nos vídeos anteriores, agora eu vou fazer algo um pouco melhor porque nós temos tempo para isso. Eu sou o Caio Katayama, eu sou administrador, tá? Eu tenho formação e especialização na área financeira pela Fundação Getúlio Vargas, tenho como início da carreira bancária, tá? Atuei durante 10 anos numa instituição financeira, não agora, naquela época de inflação onde o Brasil vivia, e fiz aí, dentro dessa carreira bancária, né, a oportunidade de trabalhar nas mesas de operações financeiras, que é exatamente aquela parte de composição de produtos bancários, empréstimos, aplicações e coisas nessa linha. Isso me deu aí uma boa bagagem profissional, né, e depois, né, findada a minha carreira na área bancária, eu passei a ser reconhecido e atuei fortemente na área financeira de diversas multinacionais, ok? Diversas porque eu, por uma questão de ocasião e também minha escolha, eu acabei querendo aprender muito sobre o trâmite de empresas de nichos diversificados. E dentro dessa minha carreira como executivo, eu consegui conhecer com profundidade, né, segmentos, por exemplo, de indústria de alimentos, combustíveis, tá? Também a linha hoteleira e também a questão educacional, ok? Então, por essa gama de conhecimento sobre um negócio e empreendimentos em segmentos diferentes, me deu uma bagagem muito rica, né, para me profissionalizar, ok? Então, o Caio Katayama é um consultor hoje da área financeira e tenho aí, sendo reconhecido através de algumas entrevistas, também como educador financeiro, ok? Mas, para que vocês também saibam, eu também sou empreendedor hoje. Em 2010, eu terminei, né, eu me senti preparado para empreender e terminei minha carreira executiva e fundei a Otri Soluções Financeiras. A Otri Soluções Financeiras é um escritório, tá, voltado à consultoria e assessoria financeira para o segmento de cobrança. E é aí que entra essa minha experiência de poder abrir pela primeira vez no mercado brasileiro, tá, a sacada, o conhecimento, tá, profissional reunido em mim, na minha experiência como executivo e também ao longo desses 11 anos que já se passaram. Tá? Nós estamos no ano 2021, então eu carrego aí uma experiência de mercado, tá, de 11 anos no modelo de escritório de cobrança, cuja a nossa rede, a Otri Soluções Financeiras, tem especialização, tá, na contenção de inadimplência e na recuperação de crédito, tá, ok? Apesar do nosso workshop se chamar Viver de Cobrança, tá, eu vou acabar explicando para vocês de forma bem ampla, né, essas diferenças de cobrança, tá, tratamento de inadimplência e recuperação de crédito, tá, ok? Então vamos lá. No primeiro momento, eu quero colocar a vocês, tá, a questão de oportunidades de trabalho. Muitas pessoas imaginam que atuar na área financeira é bolsa de valores, né, investindo lá naquele mercado lá da bolsa, aquela coisa doida, né, e exatamente com risco, né, de se perder dinheiro, ou também na área bancária, que é emprestando, fazendo empréstimo ou meios de pagamento, como são as fintechs hoje. Isso não é verdade, tá? A área financeira, ela tem campo em várias atuações, tá? Que não é apenas na questão de investir ou de emprestar dinheiro.
que eu até chamo de vender dinheiro, tá? Empréstimo, tá? É uma missão que os bancos têm de criar o fomento, né? Que é circular e potencializar dinheiro na economia. E os bancos têm essa responsabilidade de vender dinheiro, tá? Digo venda porque não tem nenhum banco aí que empresta dinheiro sem juros, né? Assim, então, juros é o ganho do banco e o banco vende dinheiro, tá ok? Então, esse é um mercado financeiro. Apesar de eu conhecer com grande profundidade esse nicho, tá? Não é nele que você deve se basear, tá bom? Por quê? A concentração de operações bancárias no nosso país, que é o Brasil, ela tem um mercado unificado, tá? Então, para quem não conhece, trabalhar para banco praticamente é prestar serviço para 5 maiores bancos do país. Apesar de existirem hoje as fintechs, são poucas que podem fazer essa operacionalização de empréstimo, ok? A maioria só atua na área de meio de pagamento, que é aquilo que você já conhece, né? O Pix, né? Boletos bancários e coisas assim. Não é disso que eu estou falando de empréstimo. Isso quer dizer o seguinte: se você quer viver de cobrança e pretende ou tinha a intenção de trabalhar, tá, ganhando dinheiro com carteiras de empréstimo bancário, então prepare-se, tá? Esses 5 bancos, apesar de contratarem empresas, né, que muitas pessoas, e até pode ser que você já tenha recebido alguma ligação, né, de empresas, né, se dizendo empresas de cobrança para um desses bancos. E podemos aí listar, né, Caixa Econômica, Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, ok? Esses bancos, na verdade, tá, eles não contratam empresas de cobrança, tá? Então essa é uma coisa que vocês precisam saber dentro da nossa profissão, para que vocês possam entender o que é viver de cobrança. A terceirização é que emana nesse segmento. Esses bancos, eles não, vejam bem, eles não contratam assessoria ou consultoria financeira, até porque eles já são empresas financeiras. Então, o que eles fazem? Eles pegam aquilo onde a rede bancária e seus funcionários não conseguem trabalhar no recebimento daquilo que eles operacionalizaram. Eles pegam uma empresa terceira para fazer um trabalho fora da agência bancária. E é aquele trabalho, inclusive, que não pega bem com a imagem desses bancos. Então, ele encaminha para essas empresas, tá? E que são grandes, inclusive, por serem terceirizadas, que todos conhecem, que é o tal do call center, tá? Que nada mais é do que centrais de ligação de telemarketing ou sistema de atendimento ao consumidor, ok? Então, esse mercado financeiro, onde essas empresas, até digo depois porque intencionalmente se denominam empresas de cobrança, tá? Fique você sabendo, tá? Elas não são empresas de cobrança, elas são empresas terceirizadas que prestam serviço para o banco. Por isso, muitos que devem operações bancárias de empréstimo a esses bancos, tá? Essas empresas, quando abordam por telefone, chamam essas pessoas endividadas de clientes. E de verdade são, porque o banco nunca contratou uma empresa de assessoria. Ela apenas terceirizou para um terceiro falar em nome do banco, e por essa relação entre o cliente do banco e o terceiro, ela se mantém. Por isso que a empresa terceira é obrigada também a chamar essas pessoas devedoras de clientes, que é algo muito errado no nosso segmento e que confunde muito a cabeça das pessoas, ok? Então, esse mercado que é restrito, tá? E que a terceirização precisa ter um mega escritório, tá? Com 400, 1000 posições, tá? Não é disso que eu estou falando com vocês, tá, ok? Para viver de cobrança nesse segmento, primeiro, ou você é funcionário dessas empresas terceirizadas, ou você é um empreendedor. E aí você já imagina o que é criar uma empresa, um prédio com 300, 400 pessoas, tá certo? Não. Então, se você está assistindo o nosso vídeo, você quer saber como ganhar dinheiro individualmente, tá? E não como funcionário, como profissional liberal, tá? E eu vou trazer você agora para um nicho que é muito maior, muito mais gigantesco, que existe um ecossistema muito mais sustentável e duradouro. Porque viver de cobrança, olha a palavra, vocês precisam ter um tempo muito grande, tá? Para que você trabalhe e esse nicho não chegue numa saturação.
Você imagina, por exemplo, eu dar um treinamento como esse para vocês e daqui 5 anos ninguém deve mais. Vocês acreditariam nisso? Pois é. Com a rede bancária, de acordo com a educação financeira, pode ser realmente que muitas pessoas parem, né, se a economia do nosso país ficar boa, não se endividem, não atrasem mais pagamento bancário. Mas será que isso acontece em outros nichos? E é aí que eu vou explicar a vocês. A minha carreira e a minha experiência, tá, na área financeira mostrou que o número de micro, pequenas e médias empresas, tá, é esmagadoramente maior do que esses 5 bancos. Tá? Então, você que quer viver de cobrança, tá, você tem que olhar para esse nicho e esse universo de empresas que existem aí, que fazem aí essa questão produtiva do nosso país, comercializando, distribuindo, revendendo, fabricando, prestando serviço. Essas empresas, elas são extremamente carentes do serviço de cobrança, do profissional que vai lhes atender, ok? Então, é dentro desse universo que nós temos que nos basear. E é assim que você vai conseguir viver de cobrança. E através desse conhecimento que eu tenho para te passar, vocês vão ver, aqueles que aprenderem bem, que é possível também você ensinar os seus filhos, como um negócio mesmo, né? Que se passa de pai para filhos, tá ok? Então, vamos agora, dentro desse nicho empresarial e não bancário, tá? Identificar quais possibilidades que o cobrador tem de ganhar dinheiro, tá certo? Então, no primeiro momento agora, nós estamos falando, então, de dívidas de consumo, tá? Que seria crédito consumidor, ou dívidas de empresas para empresas, que é essa relação fabricante, distribuidor, fornecedor, ok? Então, existe um mercado gigantesco, tá, de endividamento que está concentrado nesses segmentos, ok? Nesses universos onde poucas pessoas sabem trabalhar. E pasmem ainda, eu conheço muitas pessoas que trabalharam em diversos call centers de banco, né? Trabalharam em 4, 5, se acham até profissionais desse segmento, mas é engraçado, quando ela não trabalha mais nesse terceirizado e tenta trabalhar dentro de uma empresa, mesmo como funcionário da área de cobrança, ela não tem a mesma eficiência. Por quê? Porque ela nunca entendeu como é feito o processo de cobrança empresarial, tá? Então eu aqui tenho essa incumbência na nossa aula de esclarecer ponto a ponto, tá, esse universo. Então, concentrem-se, tá? E tá aí as informações que eu acabei de passar para vocês, vocês podem conferir no Google, tá? O universo. Vamos olhar aí no seu bairro, na cidade onde você está, no estado onde você está. Imaginem quantas empresas que carecem aí do seu trabalho, mas não sabem fazer, ok? Então, é dentro desse nicho que nós atuamos e que eu tenho experiência há mais de 11 anos e que, infelizmente, falta braço, falta profissionais que queiram atuar conosco nessa área. E, por outro lado, apesar de hoje a Otri Soluções Financeiras ser uma rede cheia de unidades e filiais, assim mesmo nós não conseguimos atender, porque praticamente esses 3, 4 segmentos aqui, ele é o universo, tá, econômico e produtivo do nosso país, ok? Excluindo bancos, até porque, mais uma vez, banco não produz nada, banco é apenas intermediador e vendedor do dinheiro. Esse nicho que nós estamos falando, não. O comércio gera produção, gera riqueza, gera emprego, tá? Gera tudo isso. A indústria é fantástica, os prestadores de serviços também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham acompanhado esse raciocínio. Para se viver de cobrança, tá? Não adianta você aí ter todo esse conhecimento, se especializar para trabalhar só com 5 bancos. É claro que você é mais inteligente e junto comigo já viu que todo esse conhecimento serve para quê? Para trabalhar ajudando as empresas a receberem aquilo que venderam, ok? E aí tira também um tabu, tá? E é um pouco de preconceito aí na cabeça de muitas pessoas, tá? Por quê? Esses terceirizados que trabalham para bancos, que são grandes e que tem um número gigantesco de pessoas, né, fazendo ligações, né,
Lembrando, eles estão preocupados em vender e revender o dinheiro emprestado. E isso, né, chegou num ponto de saturação onde a maioria das pessoas hoje tem medo de receber uma ligação de uma empresa de cobrança. Tá? Então, veja bem, cuidado com esse tipo de pensamento. Nós que somos profissionais na área de cobrança, tá, sabemos que isso aqui que os bancos fazem não é cobrança. Cobrança vem através da profissão, tá, que é o ato de se exigir o direito daquilo que foi vendido, daquilo que foi fornecido, do serviço que foi prestado, ok? Então, uma das coisas que você que quer viver de cobrança precisa saber, né, é se você está fazendo alguma maldade, né? Porque a impressão é que o cobrador é o cara bravo, sisudo, e ao mesmo tempo, né, ele está lá machucando, ferindo as pessoas, né, inocentes, vítimas da crise. Sim, isso acontece, ela não é mentira, mas está concentrada no mercado bancário e não nesse segmento consumidor. E você, assim como eu, sabe muito bem que para comprar uma camisa, fazer um óculos, comprar um relógio, é lógico que você vai como consumidor ao comércio ou vai comprar diretamente na indústria, não é assim? E aí não existe o endividamento, tá? A pessoa ela não vai se endividar em algo que ela não precisa, como acontece na rede bancária. Muitas vezes aí a gente vê um trabalhador sem querer, né, ao invés dele sacar lá o salário dele, ele sacou o limite do cheque especial, né? Quantas pessoas inocentes estão nessa rolagem de dívida com juros escorchantes, tá, e não conseguem sair dessa ciranda financeira, tá? E aí colocam essas empresas e chamam elas de cobrança e denigrem essa categoria, tá? Então fique você sabendo, tá, que não trabalhando com banco você não terá esse pesadelo na sua consciência. Saber que se você está cobrando pessoas inocentes, trabalhadores honestos e que por não saberem lidar, né, com dinheiro, né, administrar bem o seu dinheiro, ou não ter uma educação financeira, acabou sendo uma presa fácil, né, para esses 5 bancos e acabaram se endividando. E por conta da taxa de juros ele está lá numa bola de neve e não vê saída. Pelo contrário, mês a mês ou ano a ano, quanto mais juros o banco acabou repassando, ele teve o quê? O salário dele diminuído, fora o custo de vida que ele já vive. Então, você que quer viver de cobrança, tá? Fique tranquilo, todos nós aqui trabalhamos com um lado positivo da economia. Por quê? Comércio, indústria e serviço fornece, ajuda e oferece para nós consumidores coisas que nós precisamos, muitas vezes de primeira necessidade, ok? E essas pessoas que compraram um produto, levaram e por algum motivo não pagaram, tá? As empresas que adquiriram das indústrias, mas por algum motivo não conseguiram honrar o pagamento dentro do prazo, e também prestadores de serviços, né? Pessoas que, por exemplo, vão fazer uma manutenção na sua casa, outras que são aí na área de serviços, por exemplo, como planos médicos, como escolas, coisas que eu tenho grande experiência, né? Como é que fica, né? Será que essas pessoas elas não têm dificuldade de receber? É óbvio que sim. Então, para você que quer viver de cobrança, tá? Fique tranquilo. O universo, infelizmente pela cultura, né, de não educação financeira do brasileiro, fez com que, né, se tornasse um hábito de vida a questão do endividamento, ok? E a questão endividamento não é necessariamente inadimplento, tá? Existem muitas pessoas que estão aí endividadas com a rede bancária ou fizeram, né, compra a prazo parcelado, tá? Não digo cartão de crédito, mas direto com essas empresas, tá? Mas que estão em dia. Então são pessoas endividadas, mas estão adimplentes, que é pagamento em dia. Agora, é óbvio, né, se um país como o nosso, muitas pessoas, né, e posso falar agora de décadas, né, coisa de 20, 30 anos, não tem um costume, tá? Porque não aprendeu com os pais e nem com os avós, tá? Essa questão de ser pontual, é óbvio que com tamanha oferta, tá, que o comércio, a indústria e a área de serviços está oferecendo às pessoas, é óbvio que essas pessoas, em termos percentuais, elas vão atrasar, não propositalmente, elas vão, muitos aí esqueceram, não receberam meio de pagamento, né? Quantas pessoas têm dificuldade, por exemplo, hoje com a tecnologia, o boleto você tem que baixar um aplicativo para pagar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade com isso. E é óbvio que as pessoas vão atrasar pagamento, ok?
Essa inadimplência, tá, se não tratada no prazo certo, ela vai se tornar, infelizmente, aquilo que nós chamamos de recuperação de crédito, ou seja, o calote mesmo. Não que essa pessoa deseja dar o calote, mas ela praticamente é induzida. Por quê? Porque a empresa, tá, através dos seus funcionários, não tem capacidade, tá, de receber a curto prazo aquilo que vendeu. Tá? E muitas coisas que acabam não sendo recebidas, para a empresa, acaba se tornando perda. E agora você vai saber de algo muito importante, tá, e que você não sabia. O trabalho do cobrador, ele não é um trabalho ruim, não, ele é um trabalho tão necessário e, se possível, tá, é um trabalho que, de todos nós, né, e vocês que querem entrar para o nosso segmento, é um trabalho super necessário que ajuda a população inteira. Por quê? Imaginem a empresa que fabricou essa camisa. Ela revendeu para o distribuidor, mas 30% não foi pago. Desses 30%, você imagina um novo lote de camisas que ele vai fabricar? Você acredita mesmo que, se ele não receber nos próximos 30 dias tudo aquilo que ele vendeu, ele consegue receber isso através de profissionais de cobrança? Lembrando que o consumidor, por diversos problemas, tem também lei, né, onde ele pode pagar em outras condições. Como que essa empresa que fabrica no mês seguinte consegue recuperar essa perda? É simples, é aquilo que você já sente no seu bolso. É óbvio que essa empresa ela vai pegar essa perda e vai colocar no produto. Por isso que o valor da camisa que você comprou nesse mês, daqui a alguns meses o valor é outro. E não é uma questão de imposto, é uma questão de inadimplência. Tá? Então você agora tem ciência disso, sabe, tá, que a nossa economia do Brasil, ela reage assim. Tudo que não é recebido vai para o preço. Tá? Em resumo é isso. Então, vejamos, você agora tem uma ideia do que é os nichos de mercado e os segmentos, tá certo? Escolheu, tá aqui assistindo a nossa primeira aula e tem interesse. E aí, Caio, como é que eu ganho dinheiro com isso então? Tá certo? Agora eu vou falar para você como nasceu a profissão, tá? E mais, como que nós profissionais ganhamos, ok? O cobrador é um profissional tão antigo quanto o vendedor, tá? É óbvio que quando se vende algo e alguém não paga, tem que existir um profissional que recebe aquilo que vendeu, é o cobrador, ok? Então, é uma profissão antiguíssima, existe regulamentação, reconhecimento, não só da profissão em legislação, tá? Ou seja, na lei trabalhista e também na lei fiscal, tá? O governo também, através do MEI, através aí dos quinais de CNPJ, também reconhecem a empresa de cobrança, o profissional de cobrança, ok? Então, é tudo de forma lícita, ok? Não é nada daquilo que todo mundo imagina, né? Daquela figura de cobrador, é um cara quase que prostituído, é um cara que, né, não sabe fazer nada, vai fazer cobrança. Não, é o contrário. Ele é tão profissional quanto os demais e você não sabia disso, tá certo? Mas fique tranquilo, a ideia da nossa aula aqui é esclarecer para você, tá? Por isso não é necessário você ser um advogado para ser um cobrador. Não que o advogado também não atue, e é aí que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, primeiramente, ser cobrador não requer formação acadêmica. Você não precisa ter faculdade. Apesar de eu ter tido essa oportunidade, eu estou trazendo de uma forma digerida, compactada e muito simples para vocês. E dentro dessa ideia, torná-los também, tá, forças produtivas mais independentes. É diferente. E esses módulos, essas aulas que eu vou passar para vocês, é para tornarem vocês profissionais independentes e, quem sabe, empreendedores também do segmento de cobrança. Tá? E aqui eu não me preocupo com concorrência da Otto Soluções Financeiras, porque o universo desse nicho, ele é tão gigantesco que vocês, né, sequer provavelmente vão acabar disputando os mesmos clientes, ok? Então, fiquem tranquilos. Agora, diante essa atuação que ocorre nas empresas, é óbvio que as empresas elas têm essa necessidade de receber, tá, do seu consumidor, tudo aquilo que vendeu, porque, por exemplo, se você olhar hoje um comércio, né, todos vendem a mesma camisa da mesma marca, é óbvio que existe um preço médio de mercado. E aquela empresa, né, aquela loja que é mal administrada, ou seja,
Mal administrada não é que o sócio lá é ruim na administração, mas é porque ele não tem uma força, tá, de cobrança interna para receber esse dinheiro. O que acontece? Como eu falei para vocês, ele precisaria colocar no preço, né, do novo lote de produtos a perda que ele teve no exercício anterior. Mas se ele fizer isso, o que vai acontecer com os concorrentes dele? Muitas vezes ele está dentro de um shopping, né? Quantas vezes a gente vai passear no shopping lá, tem várias lojas vendendo a mesma coisa. É óbvio que você, consumidor, vai buscar aquele que é mais barato, está te dando a mesma condição ou melhor condição de pagamento. E esse comércio, essa loja que é mal administrada, ou seja, não sabe receber suas vendas, ela não consegue ter outra alternativa. Se ela não incutir isso no preço, ela quebra. Então, viram a questão da realidade? Se você observar, todo o mal e a quebra que ocorre nas pequenas e médias empresas, ela parte exatamente pela falta de dinheiro. Tá? A falta de dinheiro é o que nós chamamos de capital circulante da empresa, é aquilo que paga as contas do dia a dia. Quando a empresa vende tudo, mas não recebe, ela não consegue pagar o aluguel, a folha de pagamento e coisas assim. E isso torna algo impactante ao ponto que a gente fala da falência da empresa, tá certo? E é aí que a gente vai atuar, é aí que a gente entra em defesa dessas empresas, tá? Evitando essa quebra, tá, ok? É diferente, por exemplo, daquilo que eu falei do banco, né? O banco, instituição financeira, milionária, rica. Não, nós estamos falando do pequeno e médio empreendedor, que assim como você, né, desejou um dia empreender, abriu a loja e se deparou com uma realidade que ele não compreendia, tá? Que é o vírus da inadimplência. Olha como eu estou falando para vocês a primeira vez. É isso mesmo, tá? A inadimplência, ela age como se fosse o Covid-19, que é o que a gente está vivendo. E o pior de tudo, nem máscara ajuda a pequena e média empresa. Ou seja, ela precisa se expor ao consumidor, não é? Você tem um negócio, você tem um produto, e esse produto ele precisa se vender, né? E é lógico que você vai se expor vendendo o seu produto. E ao se expor e vender o seu produto parceladamente, você está dando crédito ao consumidor ou à empresa. Fatalmente você vai ter um índice de inadimplência que vai se tornar calote. Bom, e como eu estava falando para vocês, viver de cobrança e da nossa profissão, né, o que mais te interessa, como é que eu vou chegar a ganhar 10 mil reais por mês? Como que eu formo isso? Quanto que a gente ganha nesse negócio e como é que a gente, né, participa dessas cobranças, ok? Então é aí agora que eu vou explicar em detalhes. Primeiramente, o cobrador, tá? A nossa profissão, nossa forma de se ganhar dinheiro com cobrança é através de honorários, tá? Essa é a classificação fiscal, tá? Onde a lei reconhece aquele serviço que nós prestamos, tá, ok? Então, prestar serviço de cobrança, a forma de se receber é através de notas fiscais de honorários, tá, ok? Ou recibo de honorário. Assim, então, quanto o advogado faz, tá? E já que eu falei de advogado, para que você tenha uma ideia, tá? Você do segmento de cobrança também vai ter uma remuneração tão igual quanto advogado. Porque é engraçado, né? Quando você fala sobre a profissão do advogado, que ganha 10 mil reais por mês, todo mundo faz assim, ah, mas é normal, né? Advogado. Mas o cobrador tem a mesma remuneração, mas você não se deu conta, porque ninguém falou isso para você. Todo mundo falou que ganhar 10 mil reais era emprestando dinheiro, e não falou que se ganha 10 mil reais recuperando crédito, fazendo cobrança, tá ok? Então eu vou explicar para vocês, tá? Existe algo na nossa profissão, então, que se chama honorários, e existe a forma de se cobrar honorários dentro da lei, tá? Tudo aquilo que eu estou falando para vocês não é nada ilegal, é algo legalmente reconhecido e que não é de hoje, como a profissão cobrador é uma profissão antiguíssima, tá? Isso já está nas nossas leis e na nossa legislação há muitos anos, tá? Praticamente desde a independência do Brasil. E se for verificar também, essa atuação é algo meio que universal. Se vocês forem para outros países, tá? A remuneração do cobrador é igual, não só a questão de honorários, como também a forma de se receber, que é o quê? Você tem dos serviços de cobrança que você fornece, honorários vindos do cliente que você tem. E aí simples, você pode pegar aí o comércio da sua região, o pequeno fabricante, aquela escola, né? Aquele profissional que dá manutenção aí de ar-condicionado, de outros serviços que
né, prestou, não conseguiu receber. Esse é o seu cliente. Quando ele prestou o serviço dele, vendeu mercadoria ou fabricou e forneceu parceladamente, ele deu crédito. E é aí onde a lei reconhece que ele é o credor, ok? Então, você, quando tiver um cliente como este, que é a empresa, tá? Pode ser até um profissional, um dentista, pode ser aí um engenheiro, um contador, alguém aí que, né, presta serviço, tá? Profissionalmente, não precisa ter CNPJ, pode ser um cliente seu, ok? E esse cliente que uma vez, né, entregou o seu produto, mas não recebeu o dinheiro, né, carece dos seus serviços. Então, o contrato que você fecha com ele, tá, é um contrato que você vai cobrar em percentuais. Olha só que interessante, não é muito bom ganhar em percentual? Então, a nossa profissão permite ganhar em percentual. E anote aí, o percentual de honorários com o cliente, ela se inicia em 10% e pode ser até 30% de honorários sobre o valor das dívidas, porque o profissional é remunerado, tá, sobre um percentual do valor das dívidas, ok? Essa é uma forma de se ganhar dinheiro sobre o resultado da cobrança, diretamente com o credor. Mas não se esqueça, pela lei que nós atuamos, que é o Código do Consumidor, o Código Civil, tá, que é as relações aí de consumo, e também no direito empresarial, tá? As leis, elas permitem que o profissional de cobrança e também o advogado ganhem um percentual de honorários do endividado, dobrando aí as suas chances de ganho, e são remunerados da mesma forma. Então, digamos que eu tenho aí um consultório, tá, odontológico, as pessoas que fizeram o tratamento lá com o dentista não pagaram lá as suas parcelas, tá, ok? Ficaram vencidas, conheceu você que sabe de cobrança, é um cobrador, tá? O consultório passa a ser o seu cliente e para você ele, tá, já tem aí acertado contigo um percentual sobre o ganho, tá, dos endividados. Ao fazer a cobrança aos clientes, pacientes do consultório, você dentro da lei também pode negociar, e essa é uma técnica que eu vou mostrar para vocês agora no quadro. Você também pode cobrar o mesmo percentual, que é de 10% a 30% do endividado, e isso tem uma boa vista da lei, não é só uma questão de permissão, trata-se de uma forma reconhecida, tá, em mercado. Isso quer dizer que todos nós que somos cobradores e que também somos empreendedores de empresas de cobrança, sabemos que nós podemos, dentro da lei, também cobrar um percentual de honorários ao endividado, mesmo que ele não tenha nos contratado, tá, ok? E a lei permite isso, tá? No caso do advogado, essa remuneração do endividado se chama sucumbência, que inclusive se ganha num processo judicial. Essa sucumbência, até o juiz em sentença manda a parte contrária pagar o advogado do outro, que é aquilo que muitas vezes as pessoas ouvem aí no boca a boca. Isso também acontece na nossa profissão. Então, quando você vai realizar uma cobrança, tá, ok? Você pode ter honorários do credor, aquele que vendeu, e também pode ter honorários do devedor, que é aquele que comprou e não pagou, ok? Agora imaginaram, 30% aqui, 30% aqui, eu tenho 60% de honorários, interessante, né? E mais ainda, a lei permite repassar as despesas de meio de pagamento, por exemplo, né? Uma tarifa bancária de boleto, outra coisa também que é possível, né? Os gastos que muitas vezes você pode ter feito por esforço dessa cobrança, tá? Tipo um telegrama, uma notificação, alguma coisa, um aviso de cobrança, tudo isso também pode repassar tanto para o credor quanto para o devedor, ok? Então eu vou colocar aqui no quadro para vocês não esquecerem, tá? A remuneração do profissional, então, é honorários, ok? E esses honorários, tá? Nós temos aqui credor, tá? E nós temos aqui o devedor. Tá? Não confunda, gente, o devedor com o cliente, tá? Como eu falei para vocês, é isso que difere, tá, a nossa profissão
desses escritórios que são terceirizados da rede bancária. Lá eles chamam essa pessoa de cliente, mas essa pessoa não é cliente. Lembre-se, o teu cliente está aqui. No exemplo que eu dei agora, é o consultório odontológico. Ele é vítima, ele prestou seu serviço, entregou o produto. Mas este que não é seu cliente, que é o consumidor, né? Podemos colocar aqui é o consumidor. Minha letra está meio ruimzinha, mas está lá. O consumidor que deixou de pagar em dia se tornou devedor. Aqui você tem uma remuneração média, tá? Vamos colocar média de 20% e aqui 20%. Então nós temos aqui um total de 40% de honorários. Agora veja bem, se nós falarmos de uma dívida de R$1.000, ó, aqui você vai ter R$200 do credor e aqui você vai ter R$200 do devedor. Total R$400. É assim que se ganha dinheiro a êxito na profissão, ok? Mas não para por aí. Assim como o advogado também, o cobrador, tá, ganha honorários fixos e você também pode fazer isso. Além desse percentual que você ajusta aqui, porque esse é seu cliente, né? Ó, agora sim, ó, ele é o seu cliente. Aqui você, além desse percentual, você também pode ajustar, ó, um valor fixo mensal a partir de um salário mínimo, tá? Então podemos colocar aqui aproximadamente R$1.100, tá? Eu sei que não é exato o salário mínimo, mas essa se torna uma referência. Você já imaginou R$1.100 por mês para trabalhar para o credor e ao mesmo tempo faturando isso? Porque nessa pequena matemática eu já vi e já coloquei para vocês que vocês terão aqui, ó, R$1.500 por mês. E detalhe, você pode fazer isso dentro da sua casa. Já imaginou? Porque hoje cobrança não se faz pessoalmente batendo na porta na casa das pessoas. Além de ser extremamente perigoso, né, não é recomendável. Você imaginou o deslocamento? Você imaginou se essa pessoa aqui ela mudou de cidade, então será que você vai gastar combustível para ir até lá? É lógico que não. É aí aonde você vai ter que pensar um pouco maior para poder viver de cobrança, ok? Então, dentro dessa complexidade, tá, existe também um raciocínio muito lógico, fácil, e tá vendo? Você não precisa ser advogado, você não precisa ter grau superior, não precisa ter uma faculdade para saber ganhar dinheiro assim, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado disso. Agora, como eu vou conseguir multiplicar e chegar aos meus R$10.000? Olha só, eu fiz um pequeno exemplo, tá? Quantas pessoas que já não têm esse valor atualizado aqui, R$1.000? Quer saber de uma coisa? Por exemplo, se você dividir esses R$1.000 em 4 parcelas de 250, olha só, então R$250 numa parcela não é muita coisa, não é assim? Quantas pessoas, quando você chega num cliente, num credor, ele tem dívidas que vão até superar esse valor de R$1.000? E lembre-se, você ganha um percentual. É a mesma coisa você colocar um zero a mais. Se você colocar um zero a mais aqui, você tem o quê? Você tem R$4.000 de honorários apenas fazendo um negócio. Olha só que interessante. Então, acompanhem comigo agora como vocês vão conseguir chegar aos R$10.000, tá ok? É simples. Eu vou aqui mudar o flip chart. Acompanhem comigo esse raciocínio. Eu vou até trocar a canetinha aqui para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou fazer um fluxograma, tá? Baseado no nosso calendário. Eu vou fazer uma matemática simples para vocês, tá ok? Eu vou pegar aqui o mês, tá? O mês que nós estamos, né? Setembro, não é assim? Que começou agora. Então, no mês de setembro, nós vamos pegar os dias úteis, né? Porque primeiro que não se faz cobrança, tá, em feriados e nem domingos. Sábado até pode, tá? Mas você quer ganhar dinheiro, tá, trabalhando durante a semana, e é assim que funciona o nosso mercado. Então vamos olhar o nosso calendário bancário, assim como referência, tá? Nós temos em média 21 a 22 dias úteis. Vamos falar em 20 dias úteis? Olha só como é que funciona o nosso negócio, tá? Você viu então que você pode ganhar R$400, R$4.000 ou R$40.000 num negócio só.
porque você ganha em percentual, lembre? Então, digamos que no primeiro, tá? Aqui nós vamos falar agora mês, tá certo? No primeiro mês nós temos 22 dias úteis aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá certo? Eu vou colocar só 20 dias para você. Não vou colocar 22, para que a matemática seja simples para você. Vocês concordam que se vocês fizerem um acordo por dia, tá? No mês 9 de 2021, um acordo por dia, vocês terão 20, tá? Recebimentos. Ok? Esses 20 recebimentos, vamos pegar aquele exemplo anterior de R$400, tá ok? Vocês já imaginaram, tá? Aqui, ao longo desses 20 dias, você já tirou R$8.000, só no recebimento de um primeiro mês, né? 2 vezes 4, 8, são R$400, R$8.000, fora os honorários mensais que você pode cobrar. Isso aconteceu no primeiro mês, mas digamos que esses R$8.000 recebidos não foram à vista, foram parcelados. E esses devedores, cada um deles, em cada dia pagaram uma entrada, por isso gerou para vocês aqui, tá? 20 recebimentos vezes 400, tá? Lhe geraram aqui, tá? R$800, R$8.000. Ok? Então, dentro dessa matemática, no mês de setembro você faturou isso. Agora, você imagina essa pessoa aqui, ela fez em 10 vezes. Essa mais 10, essa mais 10. Quando nós entrarmos agora no mês 10 de 21, vocês concordam comigo que no teu calendário, tá? Você já inicia com pelo menos 20 recebimentos aqui? E se você, mais uma vez, e todo dia você vai trabalhar, você bater a sua meta de fazer um acordo por dia de novo, então aqui você já sabe que você tem um ganho. Isso quer dizer que você vai dobrar o recebimento. No mês seguinte você vai ter 40 recebimentos. Poxa, Caio, mas um cara desse aqui, será que ele vai pagar certinho? Sim, a maioria paga certo. É engraçado. Nós podemos sim admitir que alguns aqui podem atrasar, mas você é um cobrador profissional e vai ficar em cima dele para que ele não abandone o acordo que fez contigo. Isso quer dizer que, lógico, esse índice pode diminuir, cair para 15, mesmo assim você tem em torno de 40 ou 35 recebimentos vindos desse mês para esse, somados agora com mais um acordo por mês. E se você repetir todos eles mais uma vez, fizerem em parcelas de 10, é óbvio que esse aqui já pagou agora nesse mês, não é assim? E aqui sucessivamente, né? Ok? Nesse terceiro mês você está entrando naquilo que nós chamamos de projeção geométrica, que é a elevação, tá, do volume, tá, de acordos que você está fazendo, sendo que você vai ganhar em percentual em cima de cada recebimento. Olha que maravilha! É assim que reage o ganho do cobrador, que infelizmente, por uma questão de preconceito ou pior ainda, desconhecimento, tá? Muitas pessoas não se preocupavam em tentar entender como é que um cobrador vive, como um cobrador ganha dinheiro, como um cobrador pode ser muito bem remunerado. Exatamente porque ninguém faz essa conta, ninguém quer saber aquilo que vocês quiseram descobrir comigo, que é exatamente como viver de cobrança, como ganhar dinheiro. Agora você imaginou, se todos aqui, né, se você passar 12 meses, vamos fazer o cálculo de um ano, se vocês durante um ano inteiro fizerem um acordo por dia, parcelado, tá? Vocês vão criar numa linha do tempo, tá, uma forma de recebimento desses acordos, tá, parcelados, que vão lhe garantir aquilo que nós chamamos de colchão. O colchão ou carteira de acordos que nós falamos é o que vai permitir você, tá, muitas vezes até diminuir o teu ritmo. Às vezes você tem uma viagem, às vezes você tem que cuidar da sua saúde, você vai ficar 2, 3 dias trabalhando. Mas o que vai garantir os seus recebimentos? Você já imaginou você ter que resolver problemas particulares e o dinheiro continua caindo?
para você e para o teu cliente, que é o credor, como? Quando você se dedica, tá, diretamente nos meses, durante um período acima de 6 meses até um ano, construindo aquilo que nós chamamos de carteira, tá, de recebíveis ou carteira de acordos, que também muitos aqui do nosso segmento chamamos de colchão. Colchão por quê? Colchão é macio, né? Colchão dá para você um conforto, aquela estabilidade, né? Assim, é aquele momento que você pode ficar tranquilo na cama, né? E dormir em paz. É exatamente isso que preocupa a maioria dos brasileiros, inclusive as empresas, né? Como é que eu consigo receber tudo que eu vendi? Tornando isso garantido, tá? E é assim que nós vivemos, tá? Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo vídeos com você. Eu atuo há 11 anos, você imagina? 11 anos trabalhando dessa forma. Você já imaginou o ganho, tá, da nossa rede Otres Soluções Financeiras? Para vocês terem uma ideia, eu posso estar aqui tranquilamente fazendo esse vídeo para você, poderia estar viajando para o exterior ou viajando para outra cidade, tá? E tá, isso está acontecendo nesse momento, tá? Enquanto eu estou conversando com você, tem gente aqui que são esses consumidores, essas empresas que entraram em um acordo comigo, tá? Estão realizando pagamento nesse momento e eu estou aqui conversando com vocês. Isso é viver de cobrança, isso é viver do colchão de recebimento. E mais ainda, se essas pessoas aqui que fizeram um acordo em algum momento, né, desistirem ou quiserem, tá, parar de pagar, infelizmente nós cobradores aqui, tá, depois do nosso serviço feito, é lógico que esses acordos não é uma questão apenas de mandar boleto, vocês vão ver na aula seguinte, tá, em detalhes. Vocês vão ver que nós, nesse momento aqui, vamos construir um documento muito sólido, tá, para garantir esses acordos. E vou dar até uma dica para vocês, chama-se confissão de dívida, ok? Que é um instrumento que nós vamos garantir para o credor, né? Vou voltar aqui a nosso flipchart anterior. Nós vamos garantir aqui ao credor, tá? E detalhe, por que nós devemos garantir para ele? Porque também nós temos interesses de receber junto com ele, tá certo? E aqui o devedor, que não é o seu cliente é esse, né? O seu cliente é a vítima, aquele que não recebe o que vende. O devedor, ele é vítima, pode ser da sociedade, mas não do meu cliente. E o teu cliente é aquilo que é de maior valor para você, não é assim? Não que o devedor não merece bons tratos, não que o devedor não merece, tá, condições. E é você que vai garantir essas condições. Até porque pode ser até que nesse momento de assistir essa nossa aula, nesse nosso workshop, você seja uma pessoa que esteja nessa situação, né? E não só sabendo que é ruim estar nessa situação, entendendo a mecânica agora, não só você vai sair dessa situação, como também agora nós temos um dever ético de tratar também essas pessoas aqui que são seres humanos de forma digna, tá? Sempre com dignidade, dando a elas condições de pagamento. E é óbvio, né? Como já são pessoas que possuem uma deseducação financeira, elas não estão sendo tratadas por você à toa, né? Porque o credor já deu condições, acreditou na boa fé, mas essa pessoa não cumpriu, tá ok? Nós estamos aqui para entender a vida dessa pessoa ou resolver os problemas sociais dessa pessoa. Nós estamos aqui querendo resolver apenas essa relação que não ocorreu, né? Que foi o credor vender, né? E ele não pagou, tá ok? É esse conflito aqui é que entra o cobrador, tá? Entra você, entra nós nessa jogada. E por isso que a nossa profissão tem um reconhecimento no judiciário fantástico, porque esse cobrador, tá, quando feito dentro das varas judiciais, se chama conciliador. Então viver de cobrança, na verdade, não é ser apenas cobrador, e sim ser conciliador. E por ser conciliador, fazendo um ato que é muito importante, primeiro que o devedor, o consumidor já obteve aquilo que queria, onde ninguém endividou ele, foi espontaneamente à procura do credor para adquirir o produto e serviço. Só que por algum problema não pagou. O credor, por outro lado, né, como o negócio dele não é a cobrança, não é isso?
lhe falta conhecimento para receber, para entender o papel do consumidor, do devedor. Também aqui, muitas vezes, ele monta um departamento de cobrança, mas quantas pessoas que através de um emprego entram no departamento de cobrança, mas não conhecem nada de cobrança, não sabe lidar com essa relação, ok? Mas nós, profissionais de mercado, podemos falar assim, nós sabemos que nesta relação e nesta relação, o cobrador aqui, ele tem uma incumbência ética nessa relação. Primeiro, do bom tratamento aos interesses do credor, mas também do bom tratamento com o devedor. E aqui não é porque o credor está mandando e o cobrador vai fazer, que é aquela coisa do banco, né? Lembra que eu falei para vocês que o banco terceiriza? O banco terceiriza e não quer saber a posição dessa pessoa. Por isso que muitas pessoas que devem para banco sofrem, porque o cobrador ou a empresa terceirizada não quer saber da posição do cliente. Falam palavras doces, mas por outro lado, né, estão prejudicando cada vez mais quando reempresta ou faz um novo empréstimo a juros. Não é isso que a gente lida. A nossa profissão e viver de cobrança é ajudar uma empresa que gera empregos, geram produtos e fornecem também para as pessoas de bem, né? Quantas empresas, né, quebraram nesse momento de crise financeira ou de pandemia? Parem e pensem sobre isso. Agora, dentro desta condição, tá, remuneratória, tá, onde você ganha em percentuais e também em honorários fixos, tá, raciocinando, né, dentro da medida do tempo, porque nós ganhamos e participamos de tudo, tá, assim como fazem os bancos, só que nós não trabalhamos com juros, nós trabalhamos com honorários. Aqui nós chegamos, tá, dentro de um dispositivo, lógico, se você colocar isso numa planilha Excel, você vai chegar rapidamente com seus 10 mil reais por mês. Isso não é uma mentira, isso é verdade, tá? E é assim que os bons profissionais ganham dinheiro. Bom, eu espero que todos vocês aqui tenham compreendido, tá, a matemática. Não vou revelar tudo. A próxima aula onde nós vamos bater um papo é sobre como montar uma estrutura para chegar nisso, né? Porque falar até aqui parece ser muito simples, eu ganho percentual e tal, mas veja bem, administrar, imagine, olha só, são 20 acordos e cada acordo parcelado em 10 vezes. Será que eu consigo fazer isso manualmente? É fácil de eu administrar isso? Você já imaginou agora que você acabou de fechar um acordo com a pessoa, você tem que entrar na conta bancária, gerar o boleto, mandar registrar esse boleto? Será que eu posso receber por Pix? Será que eu posso receber por cartão de crédito? Todas essas curiosidades que todo mundo tem, eu vou revelar isso agora na nossa próxima aula. E é lá que você vai entender como é que você, né, de um profissional autônomo, você pode ser um MEI. Ou você também pode ser um empresário como eu, montando seu próprio escritório de cobrança, né? E ganhando muito dinheiro por mês, tá? Não só mais sozinho, e sim com uma equipe de cobradores, tá? Junto contigo e na sua liderança, tá? Obtendo sempre múltiplos de ganhos, tá? Isso quer dizer o quê? Imagina, você já ganha 10 mil por mês, capitalizou-se, montou seu escritório e colocou funcionários sobre a sua liderança, e você vai multiplicar por cobrador, funcionário seu, a mesma cifra. Você imaginou o potencial que você tem e nem sabia que tinha? Pois é, e hoje você pode até montar o teu escritório de cobrança dentro da tua casa. Então é isso. Esse é o gostinho de Quero Mais. Espero todo mundo na próxima aula, tá? Que tem mais novidade para vocês. Até mais, um abraço.